Cena 2. A casa do sótão. Infelicíssimo retoma a linha de raciocínio de uma forma mais séria, como se percebesse que desviou do seu foco e precisa retroceder. Largado na porta de desconhecidos e depois em outras portas, casas, espeluncas, esquecido em escolas, reformatórios e prisões, como uma coisa, eu nunca fui visto por inteiro. Nunca tive uma definição. Nunca encontrei o famoso acolhimento. Eu não tenho fotos dessa época para que eu possa lembrar de qualquer contorno. Então, se houver uma verdade secreta escondida no rosto que eu mostrava na infância, eu não posso olhá-la. Não tenho fotos de período algum. Estou como sempre estive, desaparecido no escuro de um filme fotográfico. Engraçado, desaparecido, ora. Infelicíssimo brinca e ergue as duas mãos juntas sobre o rosto e depois abaixa rapidamente com uma expressão de surpresa para mostrar um truque infantil de esconder e revelar. Depois ele ri, desconcertado. Mas acabou que, nesse doloroso trabalho de tentar me reintegrar como uma pessoa inteira, eu me acostumei com a escuridão. Ou entendi que era a minha forma de existir. Engraçado. Em todos os lugares, primeiro, a minha sombra no chão. Maior e esticada, como se fizesse esforço para me puxar de dentro de mim. Em todos os lugares por onde passei, sempre um corredor e um muro. Primeiro foi a casa do sótão. Era a casa de uma serva, de alguma coisa da igreja. O nome dela era Graça. O rosto dela era manso como de um bicho preguiça, mas aquele rosto, ele enganava. Ele era muito cruel. Oh, sim, com a sua varinha, ela era mesmo impiedosa. Minhas punições nunca foram suficientes lições para eu aprender a deixar tudo brilhando como tinha que ser, naquela casa fria e quieta. Eu dormia no sótão e subia uma escada rente à parede para chegar naquele pequeno espaço abafado entre o teto e o telhado. Um dia, você lembra, Tristeza? Hein? Aquele dia em que nós estávamos abraçados e você ficou comigo, lembra? A gente puxou uma das telhas de barro e eu empurrei a minha cabeça por aquele buraco e de repente a gente viu uma coisa linda, lembra? Infelicíssimo põe uma cadeira sobre a mesa, depois ele sobe na cadeira e alcança o teto do quarto. Ele puxa uma pequena tabuinha do telhado e podemos ver sua cabeça e tronco apoiados no teto, parte do corpo pendurado enquanto ele olha o céu estrelado. Depois ele desce e continua pensativo. Lembra? Nós vimos o céu estrelado, todos aqueles pequeninos pontos de luz na imensidão do céu escuro só mostravam ainda mais o quanto eu era pequeno e sem importância. Toda aquela beleza, aquele sótão era um quente como o deserto, mas sabia ser frio como a água de um rio. Aquele sótão era o próprio fogo frio. Cena 3. A casa das estátuas. Depois teve a casa das estátuas. Não sei como saí da casa do sótão e fui parar na casa das estátuas. Era uma casa cheia de estátuas de pessoas, dentro de casa e fora da casa. As estátuas estavam em todos os cantos. Durante o dia eu não me importava em andar no meio das estátuas. Mas durante a noite eu não tinha coragem. Meu corpo arrepiava e suava frio só de pensar que elas estavam lá, paradas. No escuro elas pareciam ossos brilhando.
As horas eram longas e só tinha você, solidão, lá comigo. A casa recebia dinheiro do Estado para me receber lá. Depois o programa acabou. Cena 4, a casa de madeira. Então eu fui morar numa casa toda de madeira. As pessoas que me compraram da Casa das Estátuas me queriam para trabalhar. Ora, todos queriam as minhas mãos e meus braços. Puxa, que contradição! Uma vida sem importância, mas rentável. O tutor gritava o tempo todo e estava sempre vermelho de tanto gritar. Muitas crianças moravam lá recrutadas para vender coisas nas ruas. Muitas coisas, se é que vocês me entendem. E todos nós apanhávamos, principalmente porque a gente acabava comendo alguma coisa que era para vender. Depois de um ano morando na casa de madeira, eu ouvi burburinhos em tom de ameaça entre os mais velhos de que aquela casa ia pegar fogo. Até hoje eu não sei quem fez ou como fez aquilo acontecer. Foi um fósforo? Um curto-circuito? Ou o quê? Eu não sei. Mas um dia, a casa pegou fogo de verdade e tudo ficou vermelho. O fogo crepitava alto e brilhava, queimando tudo. O fogo parecia um fino tecido cobrindo tudo. E pequenos pedacinhos das coisas queimadas voavam no ar. Infelicíssimo busca em uma caixa um tecido vermelho alaranjado. Depois brinca com ele, como se fosse o fogo. Eu andava atordoado no meio dos móveis caídos. O espaço tinha muita fumaça. Era difícil respirar. Mas aquele incêndio vermelho, laranja e azul era bonito. Eu sentia que aquele fogo falava diretamente com a minha natureza, porque ele nascia e morria na mesma chama o tempo todo, sem morrer de verdade. Eu fugi daquela casa naquela noite. Cena 5, o reformatório do rei. Então, vieram os reformatórios, todos os internatos superlotados, o som metálico, os gritos dos inspetores para manter a conduta, os muros altos, muito altos, todos com mais de 3 metros. De 6 em 6 meses, as minhas leves infrações me conduziam para aquele caminho de reeducação prisional. Ou devo dizer, violento adestramento. Ora, não sei. Imagino que deveriam ter algum sentido que eu ainda não descobri. Algo relacionado aos direitos humanos, ora. Voltei muitas vezes para o Centro Juvenil do Sagrado Coração. Foi lá que eu conheci o Reinaldo. Sagrado Coração, o reformatório do rei. Todo mundo dizia assim. Foi o rei que me ensinou a escalar o muro de pedra. Era difícil. Eu tinha que enfiar os dedos das mãos entre as pedras e depois o dedão do pé e segurar o corpo com força rente ao muro. Eu segurava meu corpo inteiro na mandíbula. Depois era preciso descer do mesmo jeito ou pular. As duas formas eram difíceis. O rei dizia que a gente ia acabar voando de verdade, de tanto pular daquele muro. Passei por tantas casas e reformatórios até chegar à rua. E quando eu cheguei na rua, eu pensei que estava livre daquele inferno. Mas lá, na rua, eu fiquei caído sem conseguir levantar, sem comida e sem dinheiro. E bem, vocês sabem, as pessoas precisam de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. A classe trabalhadora fala sobre isso todos os dias, enquanto enlouquece com as tarefas do cotidiano, com a necessidade de pão de todos os dias. É preciso vencer um dia de cada vez, sim, sim. Só as grandes indústrias têm muito dinheiro. Eu nem imagino quanto,
Talvez tanto que possa encher esse quarto. E elas podem fazer coisas terríveis para conseguir ainda mais dinheiro, à luz do dia ou na calada da noite. Todos podemos. Em todos os lugares, dentro das casas, com as portas trancadas ou na rua a céu aberto. Em todos esses lugares, a mesma sensação fria do cimento. A umidade das paredes e o ar gelado que encontra sempre o caminho da minha nuca. Aqui, atrás. Em todos esses lugares, a sensação do encarceramento e do sentimento humilhado de ceder à força. Sim, sim, sim. A escuridão é onde me sinto melhor, onde sou apenas a minha sombra. Por isso eu percebo os teus movimentos, morte. Porque conheço bem o teu ambiente escuro, desconhecido, sobre o qual ninguém ousa falar. Ora, quem poderia?